Meus prezados e muito queridos irmãos, paz seja com todos nós. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Servos de Deus, eu quero desejar a você uma ótima quarta-feira e aproveitando para também agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco. Muito bom ter você aqui para ouvir esta mensagem que Deus hoje preparou para nós. Então, antes disso, eu quero pedir a você que é novo aqui no canal, que não deixe de se inscrever. Se inscreva para nos ajudar no crescimento e no avanço do canal. Ative também o sininho para que você possa receber as nossas notificações. O seu like é muito importante, pois assim, você deixando o seu like, você pode salvar uma vida. Você pode mudar uma vida de destino. Por quê? Porque o seu like pode ser um joia evangelizador. Então, quando você deixa o like, o YouTube distribui para outras pessoas. E compartilhando também, hein? Compartilha este vídeo e Deus continuará te abençoando. O seu comentário é muito importante para nós aqui. Amém, meus irmãos? Dando continuidade na nossa série Queda e Redenção, hoje eu quero falar um pouco sobre arrependimento. Eu quero ler aqui com você o texto que está em Atos, no capítulo 17, e o versículo 30, que diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Que se arrependam. Então, a vontade de Deus é que todo ser humano se arrependam dos seus pecados. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se arrependam. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. O que é o arrependimento? O arrependimento, mudança de mente, mudança de pensamento. No grego, o arrependimento significa metanoia, que significa mudança de mente. Eu vou ler aqui, ó. Então, ou seja, mudança de mente. Aquele amor que a pessoa tinha pelo pecado, ela começa a odiar o pecado. Então tá aqui, ó, o amor pelo pecado ao ódio por ele. Isso é uma total. Então isso é uma total alteração do jeito de pensar. Então, o arrependimento também é alteração do jeito de pensar. Então, adotando o padrão estabelecido pela Bíblia. Olha que coisa linda. Isso aconteceu com quem? Com o filho pródigo. Então, hoje eu quero falar um pouco com você sobre o arrependimento, que é a mudança de mente. Então, você, de amar o pecado, de amar fazer aquilo que agrada a carne, então o arrependimento ele também traz aquele sentimento de culpa. Por quê? Porque a pessoa sabe que com o erro que ela cometeu, ela não só, tá certo, feriu os princípios de Deus, mas também as pessoas. Então o arrependimento é o abandono disso. E o interessante é que Deus, Ele quer que todos se arrependam. Então eu tenho aqui, ó, a Bíblia diz que cada um deve se esforçar para viver uma vida completa. Olha só, para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, dedicada à santidade ao Senhor, dedicada a uma vida de purificação. Então, aos Hebreus 12 e 14, ou seja, para que nós venhamos viver, tá certo, uma vida de santidade ao Senhor, porque sem a qual nós não podemos ver a Deus. Então a palavra do Senhor, ela nos orienta sobre o abandono do pecado. É bem verdade que a gente tem dificuldade em reconhecer as nossas falhas. Por isso que arrependimento é totalmente diferente de remorso. O arrependimento, então, ele faz você mudar o pensamento.
ele faz você mudar as ideias. O arrependimento, ele faz com que você mude o seu plano de vida. Então uma pessoa que amava, que tinha como hábito, então viver aquela vida de pecado diariamente, constantemente, a partir agora do arrependimento, então ela passa a dedicar a sua vida em santidade ao Senhor, porque ela mudou a sua mente. E quando ela muda a mente, ela muda os passos. E ela mudando os passos, ela muda o caminho. Então, observamos bem aqui o rei Davi. Então, quando Davi, 1 Samuel 11, então Natan busca, 2 Samuel 11, Natan busca, tá certo, Davi, para conversar com ele sobre a sua situação especial, que estava acabando com a sua vida espiritual e moral. Então Davi, quando peca, ele tenta esconder do marido, o esposo de Betseba. Então ele tenta esconder. O rei Davi teria evitado muitos transtornos se após o adultério com Betseba, ele ou tivesse se arrependido logo. Então tá lá, 2 Samuel 11, 4. Mas o que ele fez? O fato é que após adulterar, ele ainda tentou esconder do marido traído. E ainda mandou matar. Então, observe bem, não houve um arrependimento de Davi. Davi, nesse momento, ele não tinha se arrependido. Mas, como diz a Bíblia, Salmo 42, 7, que um abismo chama outro abismo. Então, quando a gente oculta os nossos erros, quando a gente oculta o nosso pecado, quando a gente não confessa com medo de se expor, a gente vai se afundando mais. A gente vai se sujando mais. E automaticamente nós vamos nos distanciando de Deus. Quantas pessoas estão longe de Deus? Quantas pessoas vivem uma vida de fachada? Vivem uma vida maquiada. Por quê? Porque na verdade o coração está impuro. Vai para a igreja, entrega dízimo, sobe no altar, participa de departamentos, canta, prega, faz e acontece, mas está longe do Senhor. Por quê? Porque não houve um arrependimento, houve o remorso. Então o remorso é diferente de arrependimento. O remorso te faz lembrar, aí você sabe que aquilo é pecado, aquilo tortura você, mas você não quer largar. Então você chora amarguradamente como Judas Iscariote. Ele chorou amargamente, mas ele não se arrependeu. A ponto depois ele tirar a própria vida. E quantos crentes, eles não se arrependem, eles entram num sistema de remorso, não confessa, fica chorando, fica se corroendo por dentro, se remoendo, estão cometendo suicídio espiritual, estão tendo uma overdose espiritual por causa da angústia que sente e não confessa o erro, não confessa a fragilidade. Por quê? Porque o orgulho toma conta do coração, o medo de se expor, o medo de pensar o que vão achar de mim, o que vão pensar de mim. Mas Deus nesse momento, nesta quarta-feira, está falando com você. Não tenha medo de se arrepender, não tenha medo de mudar o seu caminho, não tenha medo de confessar, porque a salvação é para todos, mas o Senhor declara que todos, em todo lugar, se arrependam. Ou seja, muda de ideia, muda de pensamento, muda o coração. É isso que Jesus está querendo. Então Davi, ele não quis se arrepender. Mas no capítulo 12, olha só, no capítulo 12, então de 2 Samuel, o Senhor chama, e ao Senhor chamar, através de Natan, Natan então coloca para ele aquela parábola que você já sabe, da ovelha, que veio o salteador e levou embora. O que aquela pessoa merecia? Davi falou que merecia a morte.
merecia ser punido. Natan então fala para ele: essa pessoa, ó rei, é o Senhor. Então Davi entendeu a gravidade do seu problema espiritual e moral. Então o que ele fez? Salmo 51 é o resultado desse fato de 2 Samuel 12, onde Davi ele se expõe diante de Deus, onde Davi reconhece que pecou, a ponto de Davi dizer para Deus: torna a dar-me a alegria da salvação. Davi estava morto espiritual antes de confessar o seu pecado. Então tem quantas pessoas mortas espiritual, não conseguem mais produzir dentro da igreja, não consegue mais produzir espiritualmente, não consegue ter alegria ao cantar, não consegue ter alegria ao ouvir uma mensagem, não consegue ter alegria ao estar na casa de Deus, porque está morto espiritual. Mas Deus nesse momento está falando: arrepende-te, arrepende-te, muda a tua ideia, muda o teu pensamento, muda os teus caminhos, porque assim eu irei te abençoar. O filho pródigo é um exemplo de arrependimento. O filho pródigo é um exemplo de mudança de ideia, de mudança de pensamento. Então ele estava no meio dos porcos e ele se arrependeu. Ele disse assim: olha só o princípio disso. Está no versículo 17: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele planejou, ele elaborou um projeto. E ele disse assim: eu tenho que falar com meu pai, pois do jeito que está, não dá para ficar. Deus não chamou você para você ficar na lama. Deus não chamou você para você ficar sujo. Deus não chamou você para você ficar impuro. Deus não te chamou para você ficar sujo. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para te purificar. Deus te chamou para você ser luz. Deus chamou a tua casa para a tua casa ser limpa, ser luz, ser referência. Então o filho pródigo ele diz assim: pai, pequei contra ti. Olha só, o pecado trouxe tristeza ao filho pródigo. Olha só essa anotação. Quando ele estava no meio dos porcos, ele sentiu o peso do seu pecado e caindo em si. Então o arrependimento, ela faz a pessoa cair em si, porque ela está fora de si. Então ela volta em si, e caindo em si, tornando em si. Então, pensou: eu preciso conversar com meu pai. Você precisa conversar com Deus. Você precisa conversar com Jesus. Você precisa conversar com o Senhor. Você precisa conversar. Você precisa confessar ao Senhor. Olha só, ele estava triste com o que cometera, lembrando-se da fartura que havia na casa paterna. Então ele estava lembrando: na casa de meu pai eu tinha tudo isso, mas olha onde eu estou agora. Estou na lama. Estou aqui junto com os porcos. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para estar junto aos príncipes. Essa é a proposta de Jesus para você. Desse modo, desse jeito, ou de um outro jeito, o pecado sempre produzirá tristeza, ou em nós, ou no Espírito Santo. O pecado sempre vai gerar tristeza, ou em nós, ou no Espírito Santo que habita em nós. 1 Coríntios 6, 19, que o Espírito Santo habita em nós, proveniente de Deus e não de nós, sabendo que o nosso corpo não é de nós mesmos, mas do Espírito Santo. Então quando nós pecamos, esse pecado causa tristeza ou em nós, mas de fato causa no Espírito Santo. Muitas das vezes em nós não causa, se a nossa mente estiver cauterizada, mas no Espírito Santo causa. Essa maravilhosa tristeza em nós vem de Deus. Quando a pessoa peca e ela sente tristeza,
Glória a Deus, porque Deus está falando com ela. Olha, você fez isso, não pode fazer. Larga isso, larga isso. Então aí vem uma tristeza em nós, que ela já é conectada com o arrependimento. Então, nós precisamos resolver isso. Precisamos mudar a nossa ideia. Precisamos mudar o nosso pensamento. E precisamos mudar o nosso caminho. Que Deus, em Cristo Jesus, possa te usar para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão tendo infartos espirituais, AVCs espirituais, estão entubados espiritualmente, estão respirando por oxigênio, por aparelho espiritual. E daqui a pouco o aparelho pode desligar. Porque não está confessando o que é para confessar, não está se arrependendo. Que o Senhor possa nos ajudar a chegarmos ao caminho do arrependimento. Compartilhe este vídeo com os seus amigos, familiares. Compartilhe no grupo do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Compartilhe com os seus amigos. E não esqueça de deixar o seu like, pois é muito importante. Não esqueça de compartilhar esta mensagem, de se inscrever aqui no canal. Amém? Deus te abençoe. Deixa eu te fazer um pedido aqui. Em nome de Jesus, deixa seu comentário aqui. Se essa mensagem está falando com você poderosamente, deixa aqui seu comentário. Arrependimento é preciso para quem quer morar no céu com Jesus. Deus te abençoe. Deus te guarde e Deus te livre. E lembre-se, recuar nunca, desistir jamais, avante sempre, em nome de Jesus. O que é o arrependimento? Arrependimento é do grego metanoia. Metanoia, mudar a mente, mudar as ideias, mudar o pensamento. Se eu amava o pecado, agora eu odeio o pecado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima. Fique na paz, meu irmão e minha irmã.